Quem aqui está feliz com Jesus? Diz glória a Deus aí. Jesus está feliz com você? Lembrando, queridos, eu não sei se vocês sabem disso. Lembrando que hoje é culto de missões. Quem aqui sabia que era culto de missões? Levante a mão. Quantas pessoas vocês trouxeram? Quantos aqui pertencem à Missão Apostólica Nações por Herança? Várias pessoas, né? Quantas pessoas vocês ganharam para Jesus nessa semana? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Antes de você se assentar, vire para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você veio aqui hoje. Aí você pode tomar assento. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de mais uma vez ser um canal de bênção e transmitir essa palavra a vocês. Eu quero dizer que essa palavra já falou muito ao meu coração e por isso eu estou apto nesta manhã de transmitir toda essa palavra para vocês. No início desta mensagem, dessa leitura, nós observamos ali que uma mulher chamada Marta hospedou Jesus. E que privilégio foi esse? Que privilégio foi esse? Sabe, quando nós temos uma experiência com Deus, numa oração, num movimento espiritual, nós não queremos mais sair daquele lugar. Quem já de fato experimentou essa presença, quem já teve essa experiência com Deus, né, de sentir a presença de Deus de fato, nada de emoção, nada disso, mas assim, aquela certeza, não, Deus está aqui, eu sinto, de nós chorarmos na presença do Senhor e perceber que a unção, a glória, o poder de Deus está sobre nós. Queridos, nós esquecemos de tudo, nós não queremos mais nada, nós não queremos que aquilo passe, que aquele momento fique eterno, porque é algo muito forte, muito maravilhoso. Eu não sei se você consegue imaginar o privilégio que seria de ter Jesus na sua casa, ou de você andar com Jesus em todo instante, ou você ter uma oportunidade de falar com Jesus, face a face, de convidar Jesus: senta aqui um pouquinho comigo, me dá 2 minutos,
Eu quero ter lá no sul a gente fala um tete a tete, testa a testa. Eu tenho assim algumas perguntinhas. Eu quero aproveitar bastante esse momento. E eu quero ter uma oportunidade contigo. Quando estava preparando esta mensagem, eu lembrei de algo que eu tinha visto na internet. E eu quero pedir para a comunicação soltar aqui, só para que aguce um pouquinho mais aí o que eu estou querendo dizer no coração de vocês. Pode soltar a comunicação, um vídeo? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora, meu jovem? 5 minutos com Jesus na hora. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora, meu jovem? 5 minutos com Jesus na hora. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora, meu jovem? 5 minutos com Jesus na hora. E por quê, meu? Porque Jesus não tem preço, cara. Tem valor, entendeu? Jesus é tudo. 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora, meu jovem? 5 minutos com Jesus na hora. E por quê, meu? Porque Jesus não tem preço, cara. Tem valor, entendeu? Jesus é tudo. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Olha, interessante. É uma pergunta capciosa. Com Jesus perto, tu quer dizer? Materializado, pode ser. Olha, você falando com ele. Pronto, 5 minutos com Jesus, daí sim. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 minutos com Jesus. E por quê, meu amigo? Sem ele nós não somos nada, né? O que você falaria com ele nesse tempo? Só agradecer. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 milhões. E por quê? Eu não sei. Tô pelo fato de ter 5 milhões na conta. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta hoje? É difícil. O dinheiro fala bem alto, mas tem que ter paz. Acho que 5 minutos com Jesus traria uma clareza muito maior, talvez buscasse 5 milhões depois. Qual seria a nossa resposta nesta manhã? 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? As distrações da vida, do mundo, do sistema onde nós estamos vivendo, muitas vezes nos fazem perder o foco daquilo que realmente importa. Quando nós perdemos esse foco, nós perdemos tudo, o sentido da vida. A distração de Marta nesta história, neste momento, parecia até algo muito nobre, descrito aqui no versículo como um serviço a Jesus. O texto continua e Jesus deixou claro que existiam 2 caminhos, 2 decisões a serem seguidos naquela situação. Maria era aquela que Jesus falou que escolheu a boa parte, o melhor caminho, quando decidiu parar tudo o que estava fazendo e ouvir o que Jesus tinha para dizer. Jesus, nesse momento aqui, ele não está ensinando que o serviço ou os nossos afazeres são ruins e que nós devemos abandonar as nossas responsabilidades. Na verdade, ele está nos ensinando, através dessas palavras, que existe um tempo para todas as coisas e que aquele era o momento de parar tudo e ouvir o que ele tinha a dizer. Nós precisamos ter esta sensibilidade de saber qual é o momento que nós estamos vivendo. Por que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo no presente? Há momento para todas as coisas, Eclesiastes diz isso. Há momento de plantar, de colher, de chorar, de rir, de abraçar, de não abraçar, de ir, de voltar. Qual o momento que nós estamos vivendo? O que Deus tem determinado para nós? O que é para fazermos agora? Temos muitas atividades diárias. A nossa vida talvez seja muito mais atarefada, até mesmo do que Marta.
muitos afazeres, às vezes nos falta tempo. Que bom se o dia tivesse 30 horas, alguém poderia pensar. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu dizia para mim mesmo, que bom se não existisse noite, eu poderia ficar brincando, não precisava dormir, não precisava ir para a cama. Mas Jesus aqui, Ele espera de nós, como tem sido ensinado aqui ao longo das quartas-feiras, um crescimento, uma maturidade espiritual. Ele espera que tenhamos sabedoria para entender o momento certo para cada coisa, o que nós devemos fazer. Há momentos que o Senhor preparou para que estejamos bem ativos, mas também outros serão momentos de tranquilidade, onde o barulho de uma rotina bem atarefada deve dar lugar a um silêncio, onde a voz de Jesus não precise disputar com qualquer outra distração. Muito parecido com o culto de hoje. Tem mensagens avivadas que às vezes o pregador passa trabalho, é muito glória, é muito aleluia, é muitas línguas. Outros ficam um culto assim, um silêncio. E eu gosto do silêncio. Eu aprendi com um pastor, um dia eu perguntei para ele, pastor, o senhor não se preocupa assim, quando está pregando e a igreja fica quietinha? Ele disse, não, porque quando se come não se fala. Uma vida que sabe discernir os momentos é fundamental para nós, cristãos, maduros, adultos. Precisamos saber. Você já imaginou se alguém chegasse a hora do trabalho, ele decidisse ir brincar? Se fosse a hora de decidir algo importante, alguém fazer uma brincadeira, trocar, inverter as prioridades, o momento. Agora também me veio à memória de um vídeo que está na internet, de alguém fazendo um casamento no cartório, e a noiva foi brincar na hora errada, e o juiz disse, o casamento está cancelado, porque aquela não era uma hora de uma brincadeira. Tem hora que nós precisamos entender qual é o momento, o que nós estamos fazendo agora. Uma vida que nós aprendemos a decidir os momentos, queridos. Quando nós entendemos isso, essa vida se torna uma vida cheia de constante gratidão a Deus. Que bom seria se nós tivéssemos, alguém até pode dizer, meu Deus, culto domingo de manhã, culto à tarde, culto à noite, culto na quarta, que bom se tivéssemos culto todos os dias. Porque era um momento, era algo maravilhoso, a oportunidade que teríamos de agradecer a Deus, todos os dias. Ter uma vida de gratidão. Não é em vão que Lucas 17, 15 e 16 diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Este é um dos acontecimentos mais marcantes da vida de Jesus, onde 10 homens são curados e apenas um deles retorna para agradecer. Este homem recebeu a admiração de Jesus e uma porção que os outros não foram dignos de receber. Você tem sido grato? Tudo que Deus faz é para que possamos nos aproximar de sua presença, inclusive as lutas, inclusive as provações. Isso inclui bênçãos que derrama sobre as nossas vidas, sim. Se ficamos tão deslumbrados e ocupados com aquilo que recebemos, a ponto de nos esquecermos daquele que nos abençoou, qual é o real propósito daquilo que chegou em nossas mãos?
Por que o Senhor nos abençoou? Por que o Senhor nos entregou isso? E saibam, queridos, que muitas das vezes, muitas das coisas que nós não pedimos, nós não recebemos, porque se nós recebemos, nós nos afastamos da presença de Deus. Como pastor, como líder, eu já ouvi muitas situações, e em algumas mensagens eu cito isso. Eu já tive experiência de pessoas dizer para mim: pastor, ore, eu vou fazer o vestibular agora, e eu preciso desse presente, eu preciso dessa oportunidade. Ora, pastor, me ajuda em oração, eu tenho estudado, mas eu preciso que Deus abra a porta desse curso, eu preciso muito fazer. A gente ora, a pessoa passa no vestibular, e aí daqui a pouco ela vem, marca um gabinete: pastor, quando marca, né? Quando marca, pastor, infelizmente, eu não posso mais participar, eu tenho que sair do departamento, eu tenho que sair do ministério, porque agora eu preciso estudar, eu preciso me dedicar aos estudos. Outros, tantos jovens: pastor, ora, pastor, para que Deus me mande a Rebeca, me mande o varão, Senhor, manda o varão. Aí a gente ora, aí o varão chega, daqui a pouco a pessoa diz: pastor, eu não estou vindo à igreja porque agora eu preciso me preparar para o casamento, eu preciso namorar, eu preciso noivar. Você imagine, nós vimos agora um vídeo aqui, se Deus lhe dá a oportunidade de você ganhar 5 milhões, o que você faria? Você viria para a vigília? Você faria um propósito com Deus? Com 5 milhões, eu vou me comprometer que eu vou ganhar 5 almas para Jesus por mês. Você faria isso? O que você faria? Porque a Bíblia diz onde está o desejo do nosso coração. Aonde está o desejo do nosso coração? É o nosso tesouro. O que você faria hoje? A gratidão é o reconhecimento prático de nossa dependência no Senhor. E ela demonstra que nosso foco não está em viver em momentos onde recebemos bênçãos, mas em viver uma vida constante na presença do Senhor. Ele é o dono de todas as bênçãos. Ele é o dono. E não importa se essas bênçãos são minhas ou se são do meu irmão, ele merece ser louvado, exaltado por isso. Uma pergunta para você: você tem o costume de agradecer diariamente a Deus? Você tem o costume de agradecer diariamente a Deus? A começar pelo alimento, a começar pela manhã, quando você se acorda, agradecendo a Deus pela cama, pelo teto, pelo café da manhã, pelo almoço, pelas coisas básicas, porque isso vira rotina, né? Como anda a sua lista de gratidão? As pessoas que andam com você, que estão à sua volta, sabem que você é grato a Deus? Faça uma experiência, queridos. Hoje, o mais rápido que você puder, pegue uma folha A4 e comece a escrever os motivos de gratidão que você tem a Deus e os pedidos que você tem para Deus. E depois você faz uma comparação de o que lhe falta, se não é pela falta de gratidão. Você vai ver, você vai identificar exatamente isso, que o que está lhe faltando é porque você não está agradecendo. Faça isso.
Como que você tem se apresentado ao Senhor? Diante do Senhor, se você tivesse um encontro, como foi dito ali, físico com Jesus, como que você se apresentaria a Ele? Qual seria a sua pergunta? Qual seria o seu cumprimento ao Senhor? Paz do Senhor, Jesus. Você está feliz com Jesus? O que você diria? Qual seria a sua primeira impressão, o seu pensamento? Porque em Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Será que Jesus ia dizer para você assim, aproveite o momento, não me peça nada porque eu já sei de tudo, a gente tem conversado diariamente sobre suas necessidades. Eu já sei, a tua oração eu ouço todos os dias, eu te conheço. A recomendação de não andar ansioso pode ser um grande desafio para muitos, mas o segredo para conseguir fazer isso está contido neste mesmo versículo: apresente os seus pedidos a Deus. Aqui já está uma receita, queridos. Aqui já está uma receita. A partir de hoje, se você vê alguém ansioso, é só dizer para ele: vai orar, irmão. Está ansioso? Vai orar. Apresenta para Deus qual a tua dor, qual a tua dificuldade, qual a situação, qual a circunstância. Está ansioso? Vai falar com Deus. Está ansioso? Vai falar com Jesus. Você já ouviu alguém dizer que tem receio de estar incomodando a Deus com a sua oração? Você já ouviu alguém dizer isso? A Bíblia, ela deixa claro que nós não incomodamos a Deus com as nossas súplicas, com as nossas orações. Bem pelo contrário. Neste e em muitos outros versículos, somos encorajados a apresentar as nossas questões a Deus. Ele quer saber, Ele quer nos ouvir. Deus quer participar dos grandes e pequenos momentos da sua vida. Ele tem um desejo, Ele está ansioso por isso, Ele tem uma expectativa de ouvir isso de cada um de nós. Foi para isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para que fôssemos salvos e tivéssemos acesso constante à sua presença. E por que nós não fazemos isso? Por que não aproveitamos desse privilégio, desta oportunidade? Falamos com todos. Falamos inclusive para pessoas que nós não deveríamos falar. Creia que Deus, Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também é onisciente, sabe de todas as coisas. Podemos ficar tranquilos, não estamos distraindo nem perturbando Deus, o Todo-Poderoso, com as nossas questões. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer um relacionamento. Ele quer que você demonstre essa confiança, essa fé. Quais são as situações que têm te levado a ficar ansioso, irmão e irmã? Existe algo que você precisa apresentar a Deus ainda hoje? Qual a sua ansiedade? Qual a sua preocupação? Comece agora a resolver. Comece agora apresentando. Comece agora compartilhando isso com Deus. Sabe, quando nós decidimos isso, nós encontramos uma fonte de encorajamento, uma fonte de unidade.
1 Samuel 18, 14 e 15 diz assim, ó: ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Sabemos de quem é essa história, Davi e Saul. Querido, eu não sei se alguém aqui já experimentou isso, mas seria tão bom se todo cristão tivesse essa experiência. A Bíblia aqui está dizendo que Davi tinha êxito em 5% do que ele fazia, é isso? 10% das ideias dele era boa, dava certo, era isso? Não, 50%, pastor. A metade dava certo, a metade dava ruim. É isso que a Bíblia diz? Não, ele está dizendo assim, ó, ele tinha êxito em tudo o que fazia. Você pode imaginar alguém com essa habilidade de dizer assim, não, eu vou colocar a mão nisso aí e vai dar certo. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu faço. Queridos, em todas questões espirituais, em todas as questões espirituais que Deus falou comigo, que eu senti da presença de Deus, que eu busquei a resposta em Deus, todas, eu posso afirmar aqui para vocês, deram certos na minha vida. Todas, sem exceção. Eu posso dizer isso. E isso é uma oportunidade, é um privilégio que nós temos, porque nós somos amigos de Deus. E Deus, Ele não quer Deus não vai fazer isso, colocar você numa furada. Deus não vai deixar você bater com a cara na porta, como se diz. Deus não vai fazer isso. Se isso acontecer, não é de Deus. Deus, Ele tem a resposta, Ele tem a direção. Vai ter momento que Ele vai dizer avança, espera. Vai ter momento que você vai pensar que é para a esquerda, mas é para a direita. Deus vai te falar, Deus vai te orientar, Deus vai trazer paz ao seu coração. Não é para você ficar parado, viu? Se fosse para você ficar parado, Deus não te daria pés, Ele daria raiz. Deus está mandando irmos. Não é para ficar parado. Tem gente que pensa que nasceu para ficar parado. Você não é um móvel. Você tem vida em abundância. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus te formou, para você ser um agente de milagre, para você fazer alguma coisa aqui nessa terra, para você deixar um legado. Oh, meu Deus. O que você tem feito? Qual a tua missão? Quem você tem salvado? Quem você tem orientado? Qual a sua história? O que você tem escrito? Como que você tem exaltado, glorificado o nome do Senhor Jesus através da sua vida? É muito interessante, é muito bom, é uma bênção estarmos na igreja, todos juntos louvando, dando glória a Deus, aleluia. Queridos, mas é muito mais interessante alguém olhar para a sua vida e dizer, esse é filho de Deus, essa é filha de Deus. Isso é o mais interessante de tudo. De alguém querer encostar em você e perguntar, você é humano ou você é um anjo? Porque o que você está fazendo, isso não existe.
Quantas pessoas já falaram isso para você? Quantas pessoas testemunharam isso para você? Não, foi Deus que te mandou. Não, só pode ter sido Deus. Para tu fazer isso por mim, é Deus. Querido, nós como cristãos, nós temos que fazer isso. Sabe, esse grupo que está aqui hoje, nós aqui reunidos, se nós decidirmos ser instrumentos de Deus, ser instrumentos de Deus, nós saímos daqui hoje e cada um na sua casa, no seu ciclo, no seu trabalho, na sua escola, cada um de nós somos capazes de fazer um alvoroço em Maceió. Se cada um de nós nos posicionarmos no Senhor. Eu estou lutando aqui para fazer um negócio, queridos. Ai, meu Deus. Quantos aqui desejam ser luz do mundo? Mas você não é nem luz de Maceió. Quantos aqui querem ser o sal da terra? Você não é nem sal na tua casa. Tu és sem sabor. Ninguém sabe o que tu queres. Ninguém sabe. Ninguém vê alegria, satisfação na tua vida. Ninguém vê a gratidão. Aí você quer ser o sal da terra, não sendo o sal em casa. Vamos lá. Tudo bem? Qual é o nome do teu pai? Ailton. Nome do teu avô? José. Bisavô? Eu já perguntei para ti. Qual é o seu nome do seu pai? Nome do pai? José. Nome do vô? Nome do pai? Do vô, do bisavô? Não lembra. Qual o nome do seu pai? Nome do vô? Nome do bisavô? Do tataravô? Sabe, querido, nós estamos falando aqui de 100 anos. De 100 anos. Nós já esquecemos o nome. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Se nós não estamos lembrando de um legado tão próximo de nós. Daqui a pouco, quem não tem, vai ter filhos. Daqui a pouco os nossos filhos, como os meus, que parece mentira ainda. Hoje eu já tenho 3 netos, por incrível que pareça, assim jovem, 3 netos. 3 netos. Daqui a pouco você vai ser vô também, como eu estou sendo. E eles vão lembrar de você? Vão saber o seu nome? Vão saber a sua história? Nós brincamos lá em casa, porque os meus netos, eles vão ter uma grande dificuldade para explicar quem eu fui, né?
Não, o pastor Jairo, no ano tal, ele estava na Inglaterra. Não, no outro ano ele estava em Maceió. Não, no outro ano ele estava não sei aonde. Estava não sei aonde. E foi para onde? E foi para lá. E voltou. Eu falei, meu Deus, ele era um... O que ele era? Sabe? Qual a história? Qual a história? O que você está construindo? O que você está fazendo? Qual o seu legado? É muito mais importante do que valores. Qual o seu legado? Para que você foi chamado? Para que você foi criado? Por que você está aqui hoje? Por que você está em Maceió? Por que você mora naquela casa? Por que você trabalha naquele lugar? Por que você passa naquela rua? Por que você está naquela escola? Se a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Se Ele colocou você nesses lugares, é porque Ele deseja fazer algo extraordinário através da sua vida. Aleluias. Deus, Ele nos capacita de acordo com a sua infinita sabedoria. E assim sendo, não temos mérito próprio no seu reino. A Bíblia nos compara a vasos de barro com um tesouro dentro. Isso significa que o nosso real valor está na presença de Deus em nós e naquilo que Ele decidiu fazer através de nós. Não é mérito nosso, é a presença de Deus. Por isso devemos orar uns pelos outros e celebrar as vitórias e conquistas de nossos irmãos como parte de uma mesma família, nos alegrar. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Quando você está passando por desafios, você ainda assim consegue se alegrar com as vitórias das outras pessoas, dos outros irmãos? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que o Senhor é melhor do que qualquer bênção. A presença de Deus é melhor do que qualquer bênção. A sua presença é a nossa maior riqueza. Nada pode ser mais importante do que isso. Pedro e João indo para o templo, ele encontra alguém pedindo lá uma ajuda, pedindo esmola. E olha a diferença de quem tem dinheiro e quem tem a presença de Deus. Ele poderia dizer para lá: olha, eu tenho aqui 5 milhões. Com certeza, esses 5 milhões não teriam êxito na vida desse cidadão. Mas a Bíblia diz que eles disseram: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. É isso que nos falta. É isso que nos falta. Muitos estão procurando a prosperidade, coisas materiais, mas não estão procurando a presença. Na verdade, nem querem a presença, porque a presença muda muitas situações. A presença de Deus muda os nossos pensamentos, muda o nosso caráter, muda os nossos planos, os nossos projetos. Mas é a presença de Deus, e isso vale muito mais do que qualquer coisa. Marta, distraída com as suas preocupações, não percebeu que sua insatisfação a cegava para a alegria da sua própria irmã. Ela chegou ao ponto de pedir a Jesus que corrigisse algo que estava certo. Olha isso. E hoje nós temos muitas pessoas assim na nossa igreja,
querendo corrigir algo que está certo, que Deus está fazendo, e tem gente que, em vez de ser grato, questiona. Teve gente, por exemplo, da nossa igreja, que questionou, em vez de agradecer a Deus, porque nós viemos para um templo maior. E eu não estou dando indireta, eu estou sendo direto, tá? Não é indireta, é direto. Um espírito de ingratidão, de rebeldia, querendo impedir o crescimento da obra de Deus. Teve pessoas que perguntaram: pastor, e a igreja tem dinheiro? Querido, se eu estou servindo o Deus que é dono do ouro e da prata, tu acha que eu estou preocupado com isso? Se tudo é dele, tudo é para ele, você acha que eu estou preocupado com isso? Se ele nunca deixou faltar nada para nós, nós nunca tivemos uma conta atrasada, você acha que eu estou preocupado com isso? Se alguém deixar de ser fiel, querido, Deus vai levantar outros que serão fiéis. Se preciso for, as pedras clamarão. Mas os planos de Deus, eles nunca serão frustrados.